Seja bem-vindo ao Transformados pela Palavra. Hoje vamos estudar Romanos 14, um capítulo que nos ensina sobre respeito, tolerância e como viver em harmonia na fé. Vamos comentar os versículos ao longo do capítulo. Então, já deixe seu like, inscreva-se no canal e compartilhe este vídeo para que mais pessoas sejam alcançadas pela Palavra de Deus. Vamos começar! Recebei ao fraco na fé, mas não para discutir assuntos duvidosos. Paulo era um cristão espiritualmente emancipado, tanto da tradicional observância da lei quanto do legalismo judaico-cristão de sua época. Muitos cristãos judeus que viviam em Roma ainda não estavam dispostos a abrir mão de certas doutrinas e exigências do judaísmo, as restrições alimentares, a guarda do sábado com todos os rituais envolvidos e a celebração de dias especiais com jejuns e oráculos. Esses cristãos judeus e romanos não eram heréticos, como os judaizantes da Galácia, mas tinham dificuldade em compreender os mandamentos do à luz do Evangelho e o início na nova aliança, inaugurada com a morte e ressurreição de Jesus Cristo. A esses cristãos, intransigentes e críticos em relação aos cristãos que estavam desfrutando abundantemente da graça, Paulo chamou de fracos na fé, e ensinou a todos nós que o cristão maduro tem uma fé robusta e um coração amoroso para com todos os seus irmãos. Os cristãos não são exortados à plena unanimidade teológica, mas à prática da tolerância e do respeito, orando para que o Espírito Santo ilumine a todos. Porque um crê que ele pode comer todas as coisas, e outro, que é fraco, come ervas. O cristão forte é aquele cuja maturidade espiritual lhe permite a convicção de que a dieta alimentar é um assunto secundário em relação ao verdadeiro e profundo compromisso de fé com o Espírito de Deus e a proclamação do Evangelho. Entretanto, um cristão jamais deve rejeitar qualquer outra pessoa que se identifica como cristão. Detalhes doutrinários e aspectos culturais, raciais e linguísticos devem contribuir para o crescimento espiritual dos crentes e a evangelização do mundo, e não para a difusão de questiúnculos, batalhas teológicas inócuas, divisões e tropeços fatais no caminho da fé. O cristão fraco não é senhor do seu irmão forte, nem vice-versa. Todos os cristãos são servos do mesmo Senhor e somente a Deus cada crente deve prestar contas. A palavra grega original usada nessa passagem para descrever o servo é oiketes, doméstico, e não doulos, escravo. Quem come não despreze o que não come, e o que não come, não julgue o que come, porque Deus o recebeu. Quem és tu que julgas o servo de outro homem? Para seu próprio Senhor ele está em pé ou cai, mas ele estará firme, porque Deus é capaz de o fazer ficar em pé. Um homem considera um dia superior ao outro, e outro considera todos os dias iguais. Seja cada homem completamente convicto em sua própria mente. Aquele que distingue o dia, para o Senhor o distingue, e quem come, para o Senhor come porque dá graças a Deus, e o que não come, para o Senhor não come, e dá graças a Deus. Paulo faz referência a todos os dias especiais da chamada lei cerimonial dos judeus. Para o cristão, todos os dias devem ser consagrados ao Senhor por meio de um viver santo e serviço piedoso. A motivação das atitudes tanto de fortes quanto de fracos deve ser exatamente a mesma, profundo desejo de adorar e servir a Deus com um coração agradecido por tudo que o Pai supre e nos permite passar. Porque nenhum de nós vive para si, e nenhum homem morre para si. Porque se vivemos, para o Senhor vivemos, e se morremos, para o Senhor morremos. Portanto, vivendo ou morrendo, somos do Senhor. Porque para isto Cristo morreu, e renasceu, e reviveu, para que ele pudesse ser Senhor tanto dos mortos como dos vivos. Mas por que tu julgas o teu irmão? Ou por que tu desprezas teu irmão? Porquanto, todos nós compareceremos diante do tribunal de Cristo. A expressão grega bema era usada na época de Paulo para designar o palco onde os juízes se posicionavam para julgar e premiar os atletas olímpicos. Assim será na volta de Cristo. Os cristãos, os atletas espirituais, receberão suas coroas, recompensas, em função das obras que realizaram na terra por amor a Cristo e a seus próximos. Não confundir com o juízo dos incrédulos, esses serão julgados para condenação eterna, pois não aceitaram a justificação em Cristo. Assim como os competidores olímpicos não tinham o direito de julgar a si mesmos nem a seus colegas, os cristãos não têm o direito de julgar uns aos outros quanto à forma de expressar a fé. Paulo pergunta aos fracos, por que julgas teu irmão? Mas também indaga aos fortes, por que desprezas teu irmão?
Ora, todos nós compareceremos perante o trono de Cristo e daremos conta de nossas boas obras. Porque está escrito: como eu vivo, diz o Senhor, todo joelho se dobrará diante de mim, e toda língua confessará a Deus. Assim, então, cada um de nós dará conta de si mesmo a Deus. Portanto, não nos julguemos mais uns aos outros, mas antes decidi isto, em não pôr tropeço ou escândalo no caminho do seu irmão. Eu sei, e estou convencido no Senhor Jesus, que não há coisa alguma imunda de si mesma, mas para aquele que pensa que alguma coisa é imunda, para esse é imunda. Paulo, agora crente, e ecoando as palavras de Jesus, demonstra que entende o que se passa no coração de um judeu tradicional e religioso. Mas afirma, com toda a segurança, que os antigos tabus sobre alimentação, cerimônias e dias especiais já não se aplicam à nova aliança em Cristo, o Messias. Paulo não está dizendo que o pecado é uma questão de opinião pessoal ou consciência subjetiva. As Escrituras e o Espírito Santo são claros ao nos apontar o que é pecado. Paulo está se referindo ao procedimento mediante o qual os cristãos podem divergir legitimamente, como, por exemplo, se o crente fiel deve seguir alguma espécie de dieta alimentar específica ou não. Esse é o tipo de assunto decidido livremente por cada cristão, em seu coração, mediante sua fé, em oração diante do Senhor. Mas, se teu irmão se entristecer com o teu alimento, tu já não andas em amor. Não destruas com o teu alimento aquele por quem Cristo morreu. A maneira mais sábia de se resolver os conflitos, grandes ou pequenos, quanto à expressão da fé e à liberdade cristã é agir com amor. Cristo deu tanto valor ao fraco que decidiu morrer por ele. Certamente, o cristão forte espiritualmente poderá fazer o sacrifício de aceitar pacientemente seu irmão como ele é, na expectativa de que o Espírito Santo, ao seu tempo, faça a sua obra. Não seja, pois, blasfemado o vosso bem. Porque o reino de Deus não é alimento nem bebida, mas justiça, e paz, e alegria no Espírito Santo. Paulo novamente evoca as palavras de Jesus no Sermão do Monte para enfatizar que a proposta do reino de Deus não é comida, nem bebida, ou qualquer outro assunto trivial. Entretanto, o interesse de Paulo pela dimensão moral e ética da vida cristã se destaca em todas as suas cartas. O cristão que aprende a viver de forma consagrada a Deus, dedicado a cooperar com seus próximos e sem legalismo, experimenta a grande paz e alegria produzidas pelo Espírito Santo em seu interior. Porque quem nestas coisas serve a Cristo, é aceitável a Deus, e aprovado pelos homens. Sigamos, pois, as coisas que contribuem para a paz e as coisas que são para a edificação de uns para com os outros. Não destruas por causa do alimento a obra de Deus. Todas as coisas são de fato puras, mas são mais para o homem que come com ofensa. Bom é não comer carne, nem beber vinho, nem alguma coisa que teu irmão tropece, ou se ofenda, ou se enfraqueça. Tens tu fé? Tem-na em ti mesmo diante de Deus. Feliz é aquele que não se condena a si mesmo nas coisas que aprova. Mas aquele que tem dúvidas, é condenado se comer, porque ele não come por fé, pois tudo que não provém de fé é pecado. Chegamos ao final. Muito obrigado por acompanhar até aqui. Que essa mensagem fortaleça a sua fé e te ajude a crescer espiritualmente. Não deixe de curtir, compartilhar e se inscrever no canal. Deus te abençoe e até o próximo vídeo.